esse jogo do Luiz Henrique, que foi Muito boa noite, amigos do Conversa na Rede. Estamos começando nessa quarta-feira fria aqui em Blumenau mais um programa. Um programa em que você pode acompanhar pela internet, conversanarede.com.br, seja nosso parceiro, participe. E um programa que foca e debate os assuntos de nossa cidade, os assuntos de interesse estadual, nacional e notícias informativas e importantes do mundo inteiro. Esse programa no ar todas as quartas-feiras. E hoje, fazendo parte do Conversa na Rede, à minha esquerda, conversando com o Fabrício Rigon, o Alexandre José, à minha direita, Emerson Luiz, e o nosso convidado de hoje, que é o Beio Cardoso, ele é membro do Essen Wagner. E a gente vai discutir, entre outros assuntos também, esses cortes, essa ideia aí do presidente da Vila Germânica, que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Até o Beio já está com o cabelo arrepiado por causa disso. Muitos assuntos serão debatidos aqui, a viagem do Alexandre a São Joaquim, e a gente conversava em off aqui, ele vai falar para vocês sobre a estrutura que, por exemplo, que existe em Gramado e a estrutura que não existe em São Joaquim, que nós todos conhecemos. É uma vergonha, uma cidade turística de inverno em Santa Catarina que não tem estrutura absolutamente nenhuma. Ao passo que outras cidades têm muito mais. E outros assuntos que são importantes, políticos, policiais, esportivos, enfim, sociais, tudo que acontece em nossa cidade. Eu quero dar uma boa noite a todos, começo com o Fabrício, boa noite. Boa noite. Como é que o povo se toca para ligar, para acessar aí, assistir o nosso programa? É muito fácil. Para você que está assistindo ao vivo o nosso programa, logo embaixo do vídeo tem um clique aqui. Você clica, vai para uma segunda tela e nela você preenche o seu nome, o seu e-mail, fique tranquilo, o seu e-mail não é divulgado, e o comentário, a observação que você quer fazer. A gente vai acompanhando tudo durante o programa, a gente vai lendo, compartilhando, compactuando, discordando, enfim, você é parte desse programa, você é parte dessa discussão também. É muito fácil e numa segunda janela você vai acompanhando a gente por aqui também. Se você já não estiver mais vendo ao vivo, estiver vendo o programa gravado, então você pode também usar este espaço de comentários, com a diferença que não vai ter a participação, essa interação que é a proposta aqui do Conversa na Rede. Beleza, então Fabrício, Alexandre, boa noite, prazer em revê-lo, férias merecidas, volta quando para a TV? Voltou já nessa quinta-feira. Já nessa quinta-feira. E como é que foi a viagem, São Joaquim? Fala um pouquinho. Rapaz, eu vou da neve que você viu, da estrutura que você não viu e do teu amigo Ronaldo Coutinho, te deu aquelas maçãs? Deu. Tipo o tamanho abóbora? Rapaz, não saiu um copo de água daquela casa daí. Não saiu um copo de água. É mão de vaca, cara. Isso é. Um abraço, pessoal. Boa noite, bom voltar a participar do programa. A semana passada a gente ficou ausente em função dessas férias, mas eu acho que vou dar como destaque, como manchete apenas, não é? Chegando em Blumenau, vendo também nessa quarta-feira, chegou faz uma hora, o frio aqui é um frio mais úmido, por isso dói mais. E eu confesso aos amigos que às 5 horas da manhã, um pouco antes até, estava na rua já de São Joaquim, porque a expectativa era de ver a neve cair, e aconteceu isso por volta das 4h30, às 5h02 com mais intensidade, né? O frio não era tão doído como é de Blumenau. Mas também tem que se levar em consideração que no dia da chuva, muita umidade e pouco frio. Mas essa madrugada as temperaturas foram mais baixas. Lá sim. Qual do Giadão, mas eu acho que deve ter ficado muito frio lá. Assim. E também. O destaque inicial, São Joaquim que se cuide. Pode estar perdendo para Blumenau o espaço com relação à neve. Eu tenho que te perguntar sobre isso. Teve muita intensidade de neve, muito tempo de neve. Eu te pergunto, porque um pessoal saiu daqui e foi para Doutor Pedrinho. Porque foram várias as cidades e regiões, inclusive aqui de Blumenau, que tiveram neve. Uns falam de chuva gelada, mas chuva gelada e neve também não tem muita diferença. Quando a chuva começa em uma determinada temperatura, ela começa a criar flocos. E aqui o pessoal viu em muitos lugares. Doutor Pedrinho teve mais de 1h30 de neve. Em lugares o pessoal foi lá, filmou e tal. Eu te pergunto, porque muitas vezes... E teve gente que foi a Doutor Pedrinho, viu neve, já tinha ido a São Joaquim e não tinha visto neve com tanta intensidade. E teve gente que foi a São Joaquim e não pegou neve. Essas pessoas foram a São Joaquim e não viram neve com tanta intensidade quanto em Doutor Pedrinho. Você viu neve bastante? Peninha, nós acompanhamos a neve às 4h30 da manhã, com pequena intensidade, deu uma parada. Aí quando foi 5h02, nós tivemos neve e aí com uma intensidade maior. Às 9h e pouco da manhã, entre 8h30 e 9 horas da manhã, veio com uma intensidade muito grande, mais do que às 5 horas da manhã. Não é? Às 10h30, quando eu gravei inclusive um boletim que estava 0 grau a temperatura, que foi ao ar ontem, né, Emerson? Ou foi hoje pro ar? Ontem ao ar,
né? Naquele momento nevava, mas não com tanta intensidade. O que você coloca aí, que parece que essa 1h30 foi grande aí. Do Pedrinho, né? Foi uma coisa. Mas depois a gente fala sobre a estrutura lá de São Joaquim, né? Porque todo mundo conhece, sabe, quem conhece Gramado, quem não conhece deve conhecê-la. É uma cidade fantástica. Hoje é a cidade do sul do Brasil, com tudo o que você pode imaginar de uma cidade turística. Beleza, cuidado, atendimento, hotelaria, alimentação, é fantástica. E algumas cidades, entre elas São Joaquim, que é a mais famosa do sul do Brasil pela neve, não tem a mesma estrutura, aliás, nem de perto. Emerson Luiz, ao meu lado direito aqui, boa noite, prazer em conversar contigo, você está aqui de novo. Quais são as novidades? Boa noite, Peninha, boa noite aos nossos parceiros aí, o Beio, boa noite aí ao Renato, ao Diego, pessoal da Quasar Produtora, um abraço também para o pessoal da Hightech Informática que cede esse espaço, a estrutura com internet, com a tecnologia para a gente tocar esse programa. O destaque inicial, vou aproveitar o gancho de vocês aí, eu acho que é o frio mesmo. E aqui em Blumenau não vai ter mais aquela piada, quando a gente chegava bonito, agasalhado, com touca, com luva, como tá o Peninha aqui. Se vier o frio que tá esperando, né? Isso falavam costumeiramente, é verdade. Hoje ninguém falou, eu tô de touca e luva o dia inteiro. É verdade, ninguém falou, já tá virando uma rotina. E hoje pela manhã eu estive no ginásio da ADR, no bairro Água Verde, vai passar amanhã uma matéria da preparação do time para o jogo contra Rio do Sul. O time blumenauense aí faz uma campanha extraordinária. Claro que os 4 maiores estão priorizando a liga, mas o time lidera o campeonato. E na Água Verde, aquela região ADR fica realmente num local muito bonito, mas incrustado entre uma vegetação. E hoje pela manhã foi incrível, porque o gelo da madrugada acabou se acumulando na estrutura do ginásio e depois começou a dissolver, a derreter, virou uma cachoeira. Impressionante, o pessoal teve que secar a quadra, tamanha umidade para o treino acontecer por volta das 10, 10h30 da manhã. Só para citar mais um exemplo em relação ao frio, que realmente chegou para valer e é bacana, eu só lamento que é triste realmente, tem gente que ontem a Rick também passou uma matéria lá em Palhoça, impressionante, com crianças que não tinham nem uma meia para dormir. Pô, cortou o coração, sabe? Morando em Palhoça, lá numa baixada, num bolsão de pobreza mesmo, impressionante. Caminhando no barro, caminhando ao léu, sem nenhuma proteção, descalço mesmo, e a criança à noite, ela não conseguia dormir, e automaticamente a mãe até deu o depoimento, ela também não conseguiu dormir. Olha, é um negócio que choca, né? Que acaba doendo bastante. Daqui a pouco, tem um lado bom do inverno, mas... Daqui a pouco você vai falar mais também sobre o esporte, o Beck estreia essa semana, eu confesso para vocês, não sei qual é o time, não sei onde é que estão treinando, eu hoje dei uma passadinha Canto lá do Rio, dei uma passadinha lá no Paraíso dos Pôneis, achei que já estava... Não tem nada, ter prontinho, mas não estava nada. Canto do Rio e o Grêmio estão lavazinho. Peguei chuva no caminho entre Gaspalhote, uma chuvinha fininha, e aí hoje? Hoje, agora à tarde. Aí fiquei preocupado, porque o Ronaldo Coutinho, numa das intervenções dele na Rick Record, ele disse que haveria a possibilidade de chuvas de novo a partir de quinta-feira. Eu não sei se confirma. Se confirmar com temperaturas baixas, nós podemos ter um fenômeno novo. Dizem que vem mais 2 vezes. Eu quero lembrar, antes de falar com o Beio, que esse programa é um oferecimento de Hightech e de Quasar Produtora, com o Diego e o Renato nos assessorando e o apoio de Oneda Móveis. Então tá aí, são os parceiros do programa Conversa na Rede. Vamos conversar então com o nosso convidado, até porque um assunto que está latente na imprensa blumenauense, fora dela mais ainda, nas rodas de conversa, de fofoca, nos cornetas de cafés, e principalmente no seio dos caras que fazem a Oktoberfest, a atitude da direção, através do Ricardo Stodic, de querer diminuir o tempo de desfile, cortar algumas dos grupos que participam desses desfiles, o que gerou um descontentamento com muita gente, além, evidentemente, de algumas coisas que serão feitas lá dentro do Oktoberfest, como limitação de número de pessoas, daí ainda foge da alçada dele, né, ele tem que cumprir a lei agora, depois do que aconteceu em Santa Maria, ficou todo mundo aloprado. Há tempos atrás, poucos se importavam com quantas pessoas tinham dentro dos pavilhões. Mas principalmente sobre o desfile. Né, eu quero dizer antecipadamente que eu não sou fã de Oktoberfest, é uma opinião muito particular minha. Eu não gosto de chopp, não gosto daquela aglomeração, daquela muvuca lá, então não quero emitir opinião sobre a festa em si. Fui poucas vezes e tive a infelicidade de ir num ano que veio torcida organizada do Atlético Paranaense, do Curitiba, do Corinthians e tal, era nego passando gilete no outro, era nego cuspindo no outro, era cara mijando em cima de tia, era uma nojeira. Depois fui quando a festa passou a ser a festa do Blumenauense,
uma festa mais organizada e tal, e até foi legal, mas não faz o meu tipo, como também não fui na Festa Itália. Mas nos desfiles eu vou, né? E eu acho os desfiles muito legais, embora repetitivos, né? Em sua grande maioria, na passagem dos carros lá, aquela repetição e tal. E, até agora não acertaram o desacerto na música, passa uma turma sambando com música, na maior empolgação, daqui a pouco tem uma turma marchando porque não tem música, o intervalo entre as bandinhas era muito espaçado. Então são coisas que podem ser consertadas, mas principalmente conversar com o nosso entrevistado sobre o que é que está pegando. Afinal de contas, todo mundo se prepara o ano todo para desfilar na festa mais importante de Blumenau, e parece que tem gente que vai ficar de fora dessa vez. Béio Cardoso, membro do Essenwagen. Boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Peninha, boa noite a todos, e desde já agradeço o espaço que estão cedendo para a gente tratar sobre essa polêmica, né, sobre a Oktoberfest. Recentemente, né, ontem a gente teve uma reunião na Câmara dos Vereadores, juntamente com o secretário, para tratar sobre essa polêmica e a gente tentar estabelecer um diálogo entre os grupos, né, que foram surpreendidos com essa notícia do rodízio, para ver se a gente consegue reverter isso daí, enfim, para abrir o diálogo, né. E na reunião de ontem, né, até hoje teve a matéria que passou na RIC, o próprio líder do governo, né, somou forças no coro, junto com todos os vereadores, então a gente teve uma unanimidade quanto à permanência dos desfiles como eles estavam vindo até esse momento, ou seja, a gente gostaria que essas mudanças fossem implementadas apenas para 2014, e claro, com a possibilidade dos grupos debaterem, opinarem e darem a sua contribuição. Porque assim como tu falou, tem coisas que podem ser melhoradas e as próprias soluções podem vir dos próprios membros que compõem os grupos, né? Agora, da forma que foi feito, ou seja, unilateral, arbitrária, de cima para baixo... Em cima do laço também? Em cima do laço. Vale lembrar que todos os grupos ali já têm acertos fechados com seus pequenos patrocinadores que custeiam essas alegorias, né? Só para destacar que os grupos que estão ali investem do próprio bolso, não tem nenhum dinheiro público envolvido nisso. E cada alegoria, cada grupo tem o seu gasto, desde um estacionamento, né? Quem é mensalista de estacionamento no centro da cidade sabe quanto é que custa uma vaga, né? Agora imagina um carro alegórico, né, com um tamanho mais elevado, que ocupa 3 vagas, pagar isso daí anualmente, né? E todas as demais despesas que a gente tem, manutenção, deslocamento, enfim. E a gente faz um acerto com esses patrocinadores que têm apenas 6 oportunidades, né, de estarem ali na vitrine desse grande espetáculo, e a gente, quando é avisado em cima do laço, assim, quebra, né, o cronograma. E também vale destacar, retomando o que eu estava falando antes, que o secretário ele comunicou, informou que é muito diferente de debater, né? E o principal, ele não tem nenhum embasamento técnico, nenhum embasamento científico. Da onde que ele tirou esses números? De 6 para 4. Por que de 6 para 4? Da onde que veio isso? Acho que é importante eu aproveitar, o teu gancho, e até para explicar, porque tem gente que está nos acompanhando que não sabe. Quais são essas mudanças aí, o que se propõe aí? Certo. A partir de 2014, é isso? 2013 mantém? Ou ainda está em discussão? Não. Isso está em discussão ainda. agora. O secretário está irredutível. Mudar agora já, né? O secretário está irredutível e é isso que os grupos estão batendo, para que essas mudanças, né, sejam só 2014. Só 2014. Essas mudanças quais são? Ele vai diminuir alguns grupos, ou seja, em vez de 6 participações, 4, 3, é muito relativo. Ele fez uma escala, né? Certo. E... assim, ele teve no programa no Jornal do Meio-Dia, na RIC, semana passada, né, Alexandre? Você estava lá? Não estava. Você não estava? Não. O Alexandre Gonçalves entrevistou. Ele, na verdade, o Stodic e a Prefeitura, de um modo geral, querem tirar dos desfiles aqueles que não são parceiros da festa. Por exemplo, empresas que apenas desfilam na Oktoberfest, no desfile, que tem visibilidade, né, e que vendem as suas marcas no desfile. Empresas, por exemplo, estou nomes, eu não quero citar aqui, mas estou alguns nomes aí, e quer que esse desfile seja mais de grupos. Por exemplo, tem grupos de cacetilho que querem desfilar e não desfilam porque não tem vaga, porque fechou-se mais ou menos um círculo ali e ficou uma patotinha desfilando, foi o que eu deduzi pelas palavras dele. Uma patotinha que está há tempo tocando Oktoberfest,
Por exemplo, lá dentro já mudou, eu sei que o Jango já não vai explorar mais o restaurante. É um grupo de Florianópolis, a notícia que eu recebi de amigos do Jango na semana passada. O Jango há muito tempo explora o restaurante lá dentro da Oktoberfest. Não só na Oktoberfest, como também na Festa Itália. Então o Jango, pelo que eu sei, está fora. Né? Mas tem uma explicação porque esse Esse talho aí, muito tempo, tal, não sei se fizeram licitação também, não, ninguém soube. O Jango, inclusive, é próximo a partir dele. E parece que um grupo de Florianópolis pegou. Essa foi a informação que eu tive, pode ser que seja furada, mas eu tenho a impressão. Mas já estão começando a importar, eu tenho a impressão que não é, porque a notícia de onde veio, ela partiu de uma fonte bem fidedigna. Né? Então tem essas coisas. E ele demonstrou na entrevista que deu ao Gonçalves, e que, por exemplo, quer tirar os grupos assim que vão lá para faturar, para vender sua marca e não ajudam dentro da festa. Grupos que podem. Né? E também grupos de confrarias aí que de repente desfilam muito tempo e quer dar. Para não atrapalhar o desfile, quer fazer um rodízio. É isso que ele propôs para vocês. O rodízio de grupo, porque tem gente que quer entrar no desfile e não entra, porque tem aquele turminha fechada e tal. E quem ficou muito pé da cara, puto da vida mesmo, foi Nerino Fulano. Porque até as engenhocas dele entraram nessa dança aí. Aí que então está se discutindo muito, né? Aí que está a peninha. Para o Planeta Péia tem um tratamento diferenciado. Eles não participaram Tem da ou tinha no governo passado? Até o momento tem ainda um tratamento mas pelo que diferenciado. pelo berreiro do Nerino no café, parece que não tem tanto. Tanto que o Planeta Péia não participou da reunião com os grupos, né? Chegou aí, eu acho. E o próprio secretário já informou que o sistema de rodízio para o Planeta Péia vai funcionar numa sistemática paralela. E só para destacar, quando tu comentou sobre os números, né, a patotinha fechada, em 2001 a gente tinha 89 grupos que desfilavam, segundo o folder oficial da Oktober, né, uma relíquia que eu ainda guardo. No release de 2012 a gente tinha 112 grupos, ou seja, em 11 anos, um aumento de 23 grupos. Vale lembrar também que desde 2009, só entrou um grupo novo. De 2009 até 2012, só entrou um grupo novo. Aumentaram os participantes dos grupos. Aí que está. Os grupos também sofreram cortes. O exemplo do Essenwagen. Nós somos em 60 membros, só podem desfilar 50. Nós temos um rodízio interno de membros para ficar de acordo com a administração. O único grupo que cresce todo ano é o Planeta Péia, que todo ano tem uma novidade, uma alegoria. Tem uma engenhoca nova. Mas eles também fazem esse rodízio. Tem cara que quer desfilar, tem cara que tem gosta de rodízio. Eu já desfilei na Planeta Péia, em algumas ocasiões, vários anos. Existe um rodízio, uma limitação para o grupo. Agora, desculpa interromper, mas o que eu preciso você colocar é o seguinte, é que muitos grupos, e eu não estou defendendo aqui a prefeitura, pelo contrário, eu acho que está dando certo, não se mexe, e o desfile é uma das maravilhas que encantam os turistas que aqui chegam. Né? Pela alegria que é proporcionada na passarela, digamos assim, na 15 de novembro. Agora, com os brinquedos Nerino, com, enfim, a alegria, a euforia também da parte do grupo de vocês. Agora, o que eu acho que acontece muitas vezes, Peninha, Emerson, Fabrício tiver, é exatamente as marcas que estão sendo colocadas de patrocinadores dos grupos. Aí que está, Alexandre. Esse ponto é muito interessante. Aí que está. Você tem um grupinho, você arruma o teu patrocinador, esse não é o problema, é os grupos que são os patrocinadores. Mas aí que tá, eu vou citar o caso da Tachibra, o caso lá do Expresso, lá que vão lá para divulgar a marca. Esse parece o pepino. Mas aí que está. Se o problema é uma mídia até nacional, se o problema é a falta de regras, então ele poderia criar um critério técnico, assim como nós temos para as placas de Blumenau. As placas das fachadas das lojas têm que ter metragem tal. Se ele determina uma regra, o pessoal vai tentar correr atrás de se enquadrar. Quem não quer se enquadrar, cai fora. Conversa, chama e conversa. Vamos lá, Beli, explica para o pessoal o que ele quer mudar no desfile. Além de diminuir, além de diminuir, o que ele propôs para vocês? Ele quer diminuir, né, o desfile para que fique até 1h30. 1h30. Me falaram que tem televisão interessada em transmitir. Isso é uma fofoca. Falaram que tem televisão interessada em transmitir. E em razão disso, a prefeitura está querendo dar um pleque, diminuir o desfile. Isso é um papo que surgiu aí muito. Não precisa diminuir, a televisão faz as programações e lá tem uma hora de sei lá, mas de repente os caras querem fazer começo, meio e fim. Sabe como é que é isso? E assim, mas se fosse esse o critério, Peninha, se fosse esse o critério, nós temos mas vai tirar a gente só um histórico de desfiles na cidade que já foram transmitidos. Nós temos TV Legislativa, TV Galega, ano passado a própria RBS. Então é muito fácil de tu ir lá e ver o tempo. Qual o tempo que durou essa transmissão? A gente fez essa média. Dá mais ou menos 1h30, não dá o tempo que ele alega. E se o problema ele quer deixar certo de 1h30, tem fórmulas da gente agilizar o processo. Eu posso dar alguns exemplos aqui.
A guarda de trânsito poderia ajudar na dispersão do desfile. Muitas vezes o negócio engaveta ali no final. Porque a gente na sabe Praça da Apoteose. a gente sabe que o Planeta Pé, ele se desloca do final do desfile até o Parque Vila Germânica e é escoltado pelos batedores. Eles esperam até o grupo, até todos ficarem reunidos. E eles estão espalhados no decorrer do desfile. Então o trânsito fica ali engavetado, não vai nem para frente nem para trás. O Planeta Pé passou, toca para vai embora. Só que o problema tudo. é que conforme vai engavetando, isso vai diminuindo o ritmo e vai complicando no final. Vamos supor, se eles fossem para a Rua São Paulo, né, ou fizessem alguma outra saída alternativa, o fluxo era constante, não iria atrapalhar. Outro ponto, a própria evolução de cada grupo dentro do decorrer da Rua 15, a evolução, né? Grupos que fazem dança, os carros que fazem a própria centopéia, que dá aquela volta, ser mais rápido. Bem isso daí. Mas cada grupo pode se organizar. Tomo como exemplo novamente o próprio SM-Wagen, que a partir de 2011 ele mudou a formação deles. Antes a gente tinha as meninas que iam na frente do carro alegórico, o carro laranja, isso. Acho bem bonito. E aí, observando as transmissões, a gente via que ocupava muito espaço na Rua 15. Assim, a gente pensou em trabalhar de uma forma mais compacta para ajudar a própria administração e não gerar os buracos no decorrer do desfile. Mas isso foi uma coisa interna nossa. Claro. Mas assim como a gente chegou a essa solução... faz uma espécie de coreografia, né, Ben? Isso. Mas outros grupos podem fazer isso, está me entendendo? Vamos supor, então, que as várias voltas que a Centopéia dá, tomando ela como exemplo, já que foi citada aqui, né? Ela poderia trabalhar de uma outra forma para otimizar isso. Mas, enfim, as soluções os grupos poderiam oferecer, mas não nos foi dada essa oportunidade. Eu posso definir de uma forma? Eu não sei. São quantas edições do Oktoberfest? 29, estamos indo para a 30ª. Para a 30ª. Por que o turista, a população, reclamou da duração do desfile? Nunca. Não é? Se for falar com relação a patrocínio de ir lá, aí eu acho que tem que ser profissional o negócio. Aí tem que colocar. Agora, se estão provocando, né, colocando isso aí para provocar uma conversa, tudo muito bem. Agora, eu nunca ouvi nessas 29 edições nenhuma reclamação sobre tempo de desfile. Pelo contrário, quando termina o desfile, o pessoal diz, puxa, que pena, acabou. Acabou. Então, assim, algumas pisadas na bola desse governo Napoleão Bernardes, que é coisa assim, absurda, né? Absurda. Mexer em coisa que não tem que ser mexida. Não é? Que não precisa. Vamos corrigir outras coisas. Mostrar serviço, está na hora de mostrar serviço também. Mas não é desse tipo de coisa que o pessoal quer. Que atitude que o pessoal quer serviço. Temos participação. Bem, então o que ele quer mudar? Vamos lá, tu faz completo o teu raciocínio para ver o que ele quer fazer a diminuição do tempo. Hoje é 1h30. Hoje é... Aí que tá. Segundo as transmissões, o desfile fica já em 1h30. Mas ele disse que não, ele alega que o desfile é mais longo que isso. O desfile de 2 e 7 de setembro... Então tem televisão na parada aí. Tem mais de 2 horas de duração esses desfiles, né? O desfile de 2 e 7. E o pessoal fica até o final. Para quanto? Para 1h30? Para 1h30. Só que 1h30 já é o tempo que leva hoje. Você já viram alguém sair no meio do desfile? O povo sair no meio do desfile? E prova de que o povo gosta tanto dos desfiles é que foram trocadas as cordas que faziam a separação por grades de proteção. Sim. E a gente sabe, as capas dos jornais locais, dando destaque. E também esse ano, né, vale lembrar com a restrição que o Ministério Público está fazendo com relação aos setores da festa, o desfile pode ser uma válvula de escape para trabalhar esse povo todo que vem para a cidade, né? Claro. E um dos pontos também levantado pelo Kleber Massaneiro, que ele falou que o desfile é um produto da festa que a gente oferece para o cliente, que é um turista. Quando o turista não tem a oportunidade de ver um desfile completo, ele está sendo lesado. É como comprar uma geladeira sem a porta, né? Foi o exemplo que ele deu. Mas então todo turista que passar pela cidade nunca vai ter a oportunidade de ver um desfile completo. E vocês se preparam... Aí que está. Vocês se preparam boa parte do ano para isso, né? De um modo geral... Praticamente o desfile é o nosso Natal, né? A história dos trajes típicos aí é uma... não, tem que controlar lá, vamos limitar o traje típico, vou pagar meio ingresso, meia entrada e tal. Isso aí, e aí usaram o Ministério Público, já foi comentado talvez semana passada. Isso aqui foi uma grande enganação que o governo Napoleão Bernardes fez mais uma vez, porque na verdade o que se queria, e você comentou aqui, é exatamente a limitação de público que acessa a Vila Germânica na Oktoberfest, e não a história do traje típico, vamos limitar, porque não. Era limitar... Foi o Miguel.
foi um Posso H. dar uma... Usa um assunto como trampolim para Claro, chegar em nada outra a coisa. ver. O Fabrício opinião, desfila também, vai na... Não, eu não desfilo, mas Mas vou esse sempre não assistir. Mas gosta. E aquela história, gosto, acho o tempo perfeito. Teus tá pais tudo vêm de certo. fora. Minha certo. família vem de fora. Fala alguma normalmente, coisa fica que é lá em muito casa. longo o desfile? Não, em absoluto. Eu não Pelo entendo, eu contrário. queria saber. E olha, eu não queria que Alexandre, seja o ainda- Ricardo. Porque o Ricardo já foi secretário de turismo de Blumenau, correto? E no tempo dele ele não quis alternar. Eu não acredito que tenha sido o Ricardo a ideia. Nós temos participação já aqui com a gente. Obrigado ao Luiz Eduardo Testoni, que está nos acompanhando. Também o Caco Walter, que está nos acompanhando. Fabiano dos Santos. A Miríndia Rocha, que também está com a gente. Maríndia, muito perdão. Moraes Rocha. Muito bem. E o Rodrigo Vigars também participa com a gente. Ele diz o seguinte, de que o desfile é do nosso povo, ele é nosso e não tem cabimento o senhor Ricardo estar lá dentro há 6 meses e já querer mudar tudo sem consultar ninguém. Ou tá todo mundo errado e só ele tá certo, ou é o contrário. Tem Ô, Pena. angu nesse caroço. Ô, Pena, ter deixa eu certeza, só vai lá. aproveitar rapidinho antes do Beio falar e dar sequência a esse assunto. Eu confesso que não é uma das minhas prioridades o desfile. Eu gosto da festa, eu gosto não daquela muvuca, que eu acho muito chato. Camarote, Até né? Camarote. Camarote. Camarote é legal. Free. É bom. Não, mas lá embaixo Ah. é bom. Eu gosto do espaço 1, agora vão Não, mas lá em cima é diversificar. free, né? Não. Isso, o camarote é sempre bom, né? Camarote é legal, é sempre bom. Até porque você não Zona precisa pegar muita muvuca, muita fila para banheiro. O que me incomoda é fila para pegar chopp, é fila para ir no banheiro. A qualidade do show do camarote, às vezes. Depende, mas às vezes quando é de graça não é tão bom, não. Só para acrescentar, é um grande perigo. Se acontece uma confusão no meio, no lotado dessa Vila Germânica, que você tem 1, 2, 3, enfim, o mais movimentado é o 3, se eu não me engano, ou o 2, né? É o 2. É o 2. Né? Se acontece uma confusão, isso... Não, mas isso não vai mais Não, acontecer. não, deixa eu- Isso não deixa vai eu mais completar, acontecer deixa eu depois completar aqui, daqueles anos completo, com né? 1 milhão de pessoas durante um feriadão aí e tal, sei lá. Isso não, Enfim, muvuca não vai dar mais. É tudo A festa, sob eu gosto da controle. festa, mas É, tipo, sob controle. eu gosto de ir Eu na acho. festa na quinta-feira, na sexta, sábado eu já não vou mais. Mas é até meia-noite determinado, quando vem aquele levante, quando o pessoal fica lá fora, você sabe, enxugando, fazendo o esquema. Gurizada na Tem rua, gente né? que entra lá e já tá, é hora de pegar e vazar. Tem gente que gosta de muvuca, eu não gosto. Eu não curto desfile. Por quê? Porque é sábado de manhã de vez em quando, ou Não, domingo de de manhã manhã. eu não vou, eu gosto tem, da noite. tem outras prioridades, digamos. É. Eu não tenho saco para ver 1h30 ou 2 horas para ficar vendo o desfile. Mas eu acho muito legal, muito bacana. Mas para resumir, time que está ganhando não se mexe. É o meu entendimento. Eu posso não gostar, mas para que mexer no que está certo? É. Pelo menos é a minha opinião. O problema da festa me parece ser lá fora, no entorno da Proeb, que sempre foram os grandes problemas que aconteceram lá, apesar do policiamento, da segurança privada e tal. Vamos continuar com o bem aí para a gente dar o começo, meio e fim nisso. Então o secretário está propondo a redução do tempo de desfile, que ele quer para 1h30, diz que ultrapassa esse tempo. Sim. E em consequência disso, quer além de tirar empresas que vão lá para explorar apenas as suas máquinas no desfile, quer diminuir o número de grupos e também fazer rotatividade nos desfiles. O rodízio. É isso? Até, O rodízio. até na própria entrevista que ele cedeu hoje para a RIC, ele fala, né, que ele quer diminuir os grupos que estão participando no sistema de rodízio para poder entrar mais grupos. Certo. Mas Isso como eu acho certo. Pois é, mas, Isso eu acho certo. mas É um ele se contrassenso, contradiz, tu tá Não, entendendo? não deixa de ser. Mas E vale mas eu lembrar acho também quer certo. diminuir que ou aí, aumentar? ele Ele quer renovar, será? A gente Não, não, mas eu sabe. acho que ele tá Ele certo não em dar respondeu chance os pros que, outros. ele não respondeu os Mas tem muita gente esperando, querendo participar. Mas aí que tá. Aí Se ele tá. falasse, ó, Não. se ele tirasse alguns será para que fazer tem? essa rotatividade, Diz que seria tem. um outro Diz ponto. que tem grupos Mas ele não casqueiros, tá, tá. mas ele não propôs Não isso. apresentou, Aí por que exemplo. tá. Ó, eu tenho aqui o grupo tal, Que quer querem participar. Vocês hoje não vão para dar vez pro outro. Isso, mas não, Aí é ele não outra apresentou história. isso para vocês. Não fez Mas isso. é outro tipo de discussão. É Entendeu? outro- E aí são se duas reúne, coisas. chama para conversa. Assim, ó. O que Aí eu tá. continuo insistindo é exatamente que os grupos fazem o que alguns, não todos, colocam marcas de Parece que a questão é cervejaria. financeira. Não, mas Parece que Mas a aí questão tá, fazem é a parte. falta de critérios técnicos. Ele Mas poderia aí você estabelecer o estabelece, critério Claro, técnico. você padroniza o negócio. Padroniza. Regra. E aí que está, essa decisão dele não tem um embasamento técnico nem científico. E ele ignora algumas coisas que já tem, alguns estudos que já tem na própria cidade. Eu trouxe aqui como exemplo, peguei na nossa biblioteca, né? A tese de doutorado da professora Fabrícia Zucco, onde ela comparou a Oktoberfest de Blumenau com a Oktoberfest de Munique. E ela chegou na conclusão, ela fez uma pesquisa que foi tabulado e tudo mais, e ela chegou na conclusão de que as pessoas de fora, elas querem novidade. E elas veem no desfile, no próprio traje típico, no comportamento que o blumenauense tem, né? Elas conseguem obter isso através dessa imagem que o blumenauense passa, que é diferente do desfile de Munique
E que é uma coisa única que só tem aqui. Claro. Né? As nossas engenhocas que a gente tem, toda essa parafernália, é uma coisa que só tem aqui. E é isso que o turista vem aqui ver. Então, a gente tem um estudo, tem aquela outra pesquisa realizada pela FURB, na Sommerfest, quando é o traje típico, que também fala da valorização, e nenhum desses dois critérios técnicos, que tem até esse presente momento, ele leva em consideração. A gente teve aquela rápida pesquisa que o Santa fez online, né, que aí também não dá para levar em consideração pela própria plataforma, mas a gente viu a quantidade de pessoas. A gente teve 78,32% de pessoas que eram contrárias à decisão dele. Até agora, né, como o Alexandre ressaltou, ele não fala quem é contra. O release mandado pela prefeitura, né, que, na minha opinião, a ideia dele foi mal elaborada, citando 3 senhoras que são contrárias ao desfile da Outubro. Todos os veículos de comunicação receberam. Mas quem são essas pessoas? Mas mediante... são contra o quê? O desfile propriamente dito, essas senhoras? Isso, que dizem que são muito longos e assim por diante. Mas tirando essas 3... Extingo, acaba de uma vez? Não, diminui. Remodelar. Eu até acho longo quando ele é repetitivo, quando ele não é alternado de atração. Mas aí que tá, Peninho, pode-se criar critérios técnicos para melhorar a coisa. Claro. E já mudou muito isso. Melhorou a barbaridade, melhorou. Vale destacar, né? Volto a tomar como exemplo o próprio Grupo Essenwagen. Até 2001 a gente não tinha nenhuma ala gastronômica. Nem o próprio carroção da cuca, que a tia pega os pedacinhos de cuca plastificado e joga, não tinha nada disso daí no desfile da Outubro. Quando surgiu a Essenwagen, surgiu a ala gastronômica. Aí veio o Wurstwagen, o carroção da cuca, o próprio carro da colheita se repensou a ideia dele. Vocês foram os primeiros, né, com a linguicinha lá, né? Não, com o X alemão. A linguiça veio na sequência. A linguiça veio depois. Mas tu tá me entendendo? Entendi. Quando a gente tem quando o poder público olha para o desfile com essa atenção de melhorar, né? A coisa fica diferente. O poder público estraga muita coisa, né? Sabe, Peninha, tem que Mete, fazer né? uma pesquisa durante a 30ª Oktoberfest, com as pessoas que estão assistindo o desfile, o que elas pensam. Ali você faz uma pesquisa e aí tem Eu dados. acho que o assistindo é relativo, porque nós vamos ter aqui 90% de turistas, os caras adoram, eles não vão ser contra. Eles gostam. O Mas pessoal o desfile é daqui feito que pra não... quem? Mas é pra eles. Turista? Mas assim, eu acho que não. Eu vou levantar um assunto aqui que já se debateu há um tempo atrás sobre a privatização da festa. Porque eu quero dizer que todo ano o balanço que eles apresentam é um balanço negativo, não é um balanço positivo. Ah, deu 100 contos, sobrou 50, pagou a festa, tal, aquele papo furado, aquele leque que todo mundo sabe que é uma mentira deslavada. E uma vez eu falei num programa de rádio, por que não privatiza se dá prejuízo? Tira da mão da prefeitura. O que vocês acham disso? Vocês já debateram sobre isso, a festa privatizada, com gente profissional administrando o evento? Como seria? Peninha, se a briga, o impasse continuar, penso, uma opinião minha, que a coisa deve culminar da mesma forma que terminou a gincana Cidade de Blumenau, onde tem uma própria liga que se organiza e faz a coisa acontecer, né? Com essa birra do secretário, ele fez o que em 30 anos de festa nunca teve, que foi os grupos conversarem, se reunirem, como a gente teve a nossa primeira reunião lá na sede do OAB. Boa, né? Sim, o pessoal trocou uma ideia. Tem Cada rivalidade entre vocês, não? Oi? Tem rivalidade entre vocês nos grupos, não? Não, acho que um complementa o outro. Mas tem uma coisinha ali, sim. Mas tem um tratamento diferenciado. Tem uma coisinha ali. Tem coisinha. Pelo tratamento diferenciado. A Plantapeia, a Plantapeia tem folga. Você mesmo colocou aqui que a Plantapeia vai e volta. Mas eu acho que existe uma coisa. Tem uma diferença especial, né? É um padrão diferenciado. Essa Plantapeia, parece que quando vendo aqui, ela é a queridinha, mas os outros, não, é porque tem mais brinquedos. Não, tem sim, né? ocupa um espaço maior. Mais espaço, exatamente. Ela aumenta, né? Sendo que outros grupos querem fazer alguma benfeitoria e não podem. E também vale o tratamento diferenciado, volto a frisar, com relação à escolta do CETERB. Eles têm uma escolta, né, para ir e todos os outros grupos. Me contem lá na Proeb, eles têm também mais mordomia do que vocês, por exemplo, entrada, esse papo todo e tal. Para sair, tem toda uma sistemática, né? Mas também mais ingresso, mais chopp e tal. Como eles foram... Não, ingresso não, porque tá todo mundo trajado, né? Todo mundo trajado. Até quando ninguém sabe. Vamos cobrar para mudar. E se terceirizar... Aí esquece.
ou logo ou antes, tu pode ter certeza, porque hoje não tem condição de fazer o desfile dentro do pavilhão, mas vão cobrar pelo ingresso no desfile logo, pode escrever aí. Não, isso Eu acho não difícil. duvido. Alexandre, Por exemplo, eu acho que pode. Eu acho que Sabe é o por quê? interesse. Porque a Liga, É o interesse Liga aí. das Escolas de Joaçaba, por Gente, exemplo, faz o carnaval. e aí? Lá tem uma liga, como a Liga do Rio. E de cobra? Floripa. Não, Igual- cobro, lógico. Então, e guardadas as devidas Eles cercam proporções. tudo uma rua muito mais estreita Posso que a Rua falar pra 15. vocês, ó, Vai ser- com... E qual é o Uma tempo via desse pública? desfile? É de 1h30? Não, Claro cada que não. escola tem 90 minutos para desfilar, mais ou Vai, menos sim, 80 e poucos minutos. pode impactar de uma forma negativa, mas vou falar, eu não fico em cima do muro. Gramado, Natal, que é o Natal Luz dele, que é a maior atração, que tem quem vem gente todo E é país, bonito. E é lindo. Não é neve artificial, e não sei o É, o quê. Natal. Se paga uma Babilônia para assistir, É? paga ingresso para Então, assistir, tá aí, eu acho lá na que- passarela, e o desfile da Oktoberfest, não sei por que também poderia ser cobrado. Ah, então tá aí, vai que o fundo é- o foco é esse. É grana. Olha Não, só, foi dinheiro. uma Foi boa matériazinha essa. recente que eu peguei aqui na net, na Oktoberfest de Santa Cruz do Sul. Parabéns. Uma matéria deles falando que eles estão querendo se profissionalizar o desfile, tentando trazer um desfile, fazer com que o desfile fique mais longo, com carros alegóricos, para atrair mais os turistas. Né? E sendo que aqui o secretário justamente está na contramão. Né, do E que- lá é o Natal também, dura mais de E 2 vocês horas. acham que haveria um Sim, berreiro, não. algum turista se negaria a pagar R$10, por Não, exemplo? não pagaria, mas não Isso que eu teria, digo, não isso teria não- tanto ó, público isso de não- Blumenau, por isso exemplo. não- mas isso O não cara vai não iria em demorar. tantos desfiles. Isso não né? vai demorar. Você pode ter certeza. O Não carnaval, vai é o demorar. seguinte, o lá em carnaval é Gramado- um desfile que funciona, por Lá exemplo, em em cidade Gramado, pequena é é- um dia só. É, Tal. lá em Gramado, depende da posição que você fica, você paga um valor X. É. Vou ficar na frente. É um estádio, é como se fosse um estádio, estádio. é uma É peça. cadeira, tem show, geral, é não show. tem mais. Lá, E é um show. eu me Não, tem baseei geral, no tem carnaval. geral. Alexandre, e assim como um show, o tempo Exatamente, você é paga- muito relativo para cada pessoa. Claro. Uma coisa é o tempo de fechamento de rua, né, com relação ao trânsito e tudo Certo. mais. Outra coisa é o tempo para quem desfila. O Alexandre sabe que já Claro. que participa, às vezes dura 30 minutos. Sim. Quando tu vê, já acabou. Exato. E aí tem um tempo total, que é esse que a gente está discutindo, desde o primeiro carro que sai até o último, que a gente afirma que dura uma média de 1h30. Então esse tempo de fechamento de rua, até o CETERB recolher todas as grades, fazer aquela limpeza para a Isolamento. cidade. Ô, bem, mas o desfile da Eisenwag, por exemplo, quanto dura? Largada, saída. Não, é isso aí. 30 Mas é minutos. 1,5 mesmo? Não, 30 minutos. 30? 30, às vezes Você fica na menos. Você concentração, atravessa esperando pra sair. aqui, em Atravessa 30 Mas minutos. uma curiosidade aqui, 30 minutos, porque o pessoal fica ali no esquenta, né? Aguardando, e ali vai bonito. Como é que aguenta? Porque às vezes apurado 30 minutos, como é que faz? Não, moleza. Ah, vai onde? É moleza. Beleza, segurar? Tudo O chopp dopado, quando, do chopp, o vai chopp embora. quando bate pra segurar, Não, velho, não, mas eles acham que se seguram. vai no bem. banheiro Se antes. vira. vai antes. vai no banheiro antes de Porque sair. desfile Ali, enxugando ali na também, altura Tem do, gente que do faz shopping xixi H. na Também, tem. fantasia, no Também. carnaval. No carnaval, por exemplo, eu desfilei no carnaval de carnaval é Joaçaba uma com coisa, chuva, né? mijava na calça, a mulherada mal vai, levantava, tava uma loucura. E lá se profissionalizou, lá se fatura, e fatura bom, bastante. Eles fizeram na avenida principal, tudo com essas arquibancadas e com camarotes, que custam uma fortuna. E aí? empresas que vendem Não camarote. é o caminho? Vai, Não vai cair Pô, pra pode, isso, até, pode até ser, mas tem que mudar muito as atrações, porque lá tem mulher com peito e fora, mulher bacana, carnaval é samba, é quente, é diferente. E mas lá tem umas existe fridas uma, assanhadas aí também. lá existe uma concorrência danada entre duas escolas maiores, a Aliança e a Vale Samba. É um negócio, o carnaval é um pouquinho diferente. Aqui eu acho que é uma coisa mais organizada, mais ordeira, mais pessoal. Eu acho bonito quando, por exemplo, eu vejo o clube saindo para desfilar. Eu me emociono quando vejo clubes de cacetiro, por exemplo, desfilando. Já não me emociono com certas pobocas que vão desfilar lá, que eu sei que é tudo nego na boa, tal, ferraria, tal. Eu gosto de gente que vai lá vestindo a camisa. Como, por exemplo, Blumenau é uma cidade que gosta de marchar. Nós marchamos no 7 de setembro, 2 de setembro, é no Natal, é na Páscoa, é com isso aqui. Há anos, nunca vi o pessoal para gostar tanto Você de vê da marchar. maconha também? Né? É, não, mas marcha é aqui. E assim, por exemplo, no aniversário de Blumenau, eu vejo aqueles colonos, esse pessoal do interior, esses agricultores de desfilar com aquela vontade, aquela Orgulho. disposição. Aí eu vejo, As crianças, vejo alunos. no 7 de setembro, aquela gurizada de escola de má vontade. Cheio, dá-lhe cheio. E outra coisa, voltando ao Oktoberfest, uma coisa que sempre me chamou a atenção é a vestimenta. Eu vejo algumas bandinhas, tá certo que são pobres, que não tem... Mas eu vejo o cara lá, 9 arrumado e um com a roupa, uma paisana. Relapso. Né? Pô, isso não devia deixar. Se fosse na época do professor Joaquim Floriano, ele tirava da fila, não vai desfilar. Porque se tu tivesse a meia, tinha que ser azul marinho, preta. Se fosse azul marinho, ele te tirava do Ô, Pedro, desfile. deixa eu só Então, aproveitar isso é o teu dado gancho. que Você se já tem arruma. uma informação com a saída da Lili, quem é que vai comandar
os desfiles aí. Ela alguém saiu, já né? sabe? A Lili, né? Não, foi Aline convidada. Ribeiro. Foi convidada a sair, né? Ela é concursada, ela era concursada. Tá, mas ele tem o direito há de trocar, 26 né? anos. Exatamente. Sim, mas tinha competência. Há Muita, 26 muita há 26 anos ela organizava os desfiles, não é? Fazia aquilo com muito amor, não é? E fazia bem feito. Dava pra ver, não sei, eu tô errado. Não, tinha gente que reclamava dela. Comandava. Tinha gente que reclamava dela. Já Eu tem nunca uma vi uma informação reclamação dela. dela. Eu vi gente de carro reclamando dela, que ela era Eu grossa, nunca- que não, tinha, eu nunca vi dava reclamação mordomia dela. para uns e para outros. Não, nunca se vai agradar a todos também. Ah, né? claro. Não, mas Tá. a minha preocupação é essa, tipo, ele não sabe Quanto tempo ainda. nós temos? Viu? Não, Temos só só rapidinho. 15 minutos, né? 15 Ele minutos. não sabe ainda quem vai. Quem é porque Não sabe quem ninguém vai organizar o substitu- desfile ainda? Ninguém é substituível mais Aí, ali. eu já ouvi essa Sabia fra- comandar. Eu já ouvi É. essa frase. Já ouvi Deixa eu te é. perguntar uma coisa, bem. O que ficou definido para a gente encerrar esse assunto? O que vocês vão fazer reunião, e o que ficou definido? Certo. Vai ter daqui a 15 dias uma nova reunião com o secretário, né? Uma nova e reunião. a gente vai tentar fazer com que o prefeito esteja presente, Certo. né, para escutar essas reclamações e os anseios do grupo. Também foi feito um requerimento assinado por todos os vereadores, encaminhado ao Parque Vila Germânica, Certo. para que o secretário responda com quais critérios técnicos ele teve um embasamento para tomar essa decisão, porque na reunião que teve essa semana ele não respondeu as perguntas, né? E também Por isso que eu digo que não é uma iniciativa dele. Ele está levando enfim, colocando o nome nessa história, mas não é a decisão dele. Ô, Peninha, desculpa, velho, interromper. Ok. Peninha, tem outras pessoas por trás. Não, Dalírio Beber, pode ter interesse. Edelcio Vieira, tem muita gente por trás. Pode ter interesse de outros aí. E por será? último- A gente vai descobrir. E por último, o prefeito da Com o cidade. tempo tudo se descobre, né? E por último, também vai ser elaborada uma moção, né, para o prefeito, também com a assinatura de todos os vereadores, inclusive do líder do Ivan Artes, quanto ao posicionamento contrário ao secretário. Certo. Né? Então, esses 3 documentos vão ser encaminhados, mas independente disso daí, Peninha, tem uma série de outras ações que podem ser feitas. Certo. Desde uma ação popular via OAB, Certo, pode. até o pessoal ir para a rua trajado, se manifestar, Bem pra- fazer um protesto, fazer um desfile de protesto. desfile, E gente não um protesto desfilar. típico. Faz 4 Já horas de pensaram protesto nisso, em pra ver se boicotar o desfile? Não, em boicotar, não. Não. Com relação a isso, pode os fazer. grupos são Não unânimes. pode. Atitude- Eles atitude- podem. mas a atitude é Mas se não diferente, quiser E ir, quem é pode. lesado é o turista. Bem, mas basicamente é só o tempo. A mudança básica é a de Tempo Berreiro- do E a rodízio. quantidade, né? E o O rodízio. tempo, eu podia Isso fosse- vai afetar muito vocês? O rodízio, sim. O tempo não, porque o tempo é questionável. A gente já faz isso em uma hora e Certo. quinze. São quantos desfiles que vocês participam? 6. 6. O que ele Quer propôs diminuir para o Essenwag, por exemplo? São 4 edições que a gente participa. Então, você Cai fica fora fora de duas. dois. Ficam fora 2. Fica fora de Isso duas. é, Então o tá aí. pessoal O participa motivo daí de forma... pra... Tem que brigar por isso mesmo? Mas Porque a gente tá criando uma o polêmica pessoal aqui, está né? unido. O importante é que vocês Os grupos estão estão unidos. unidos. né? Então, provocou E assim, a união dos grupos, mas É. E aí que tá. Vão se Se fortalecer, esse né? modelo de rodízio fosse copiado, vamos supor, de Pomerode, Uhum. mas lá tem desfile todos os dias. Então, Perfeito. daí sim, Aham. a desculpa de Não se rodízio. desfila mais. Se a desculpa dele talvez seja porque tem mais gente para É, isso que eu ia te entrar, perguntar. Tem gente esperando? Vocês tem. têm informação? ele falou pelo que a tem. gente escuta, a gente sempre conversa com os amigos. Mas ele não apresentou nada. Mas aí que tá, não apresentou. É outro tipo de discussão, é outra proposta. No Jornal Ó, do vocês Meio vão Dia, dar um ele tempo disse que porque tem tem grupo mais que esse queria esse entrar quer e ele não participar. pode botar porque o desfile tem que ter um certo tempo e tem gente que ele, bom por isso que que ele tem um quer certo limitar tempo. os outros. E se for Mas o também não caso, falou para Peninha, vocês se dois for o grupos que querem caso, entrar. ele poderia ter mais desfiles internos. Esse pessoal que quer entrar pode fazer desfile interno, pode, enfim, dá para expandir a proposta. E outra Dá pra coisa- se acertar, mas Dá pra conversa, se chama e vem. E o que Não- pode também é os grupos não de serem cima tão pra baixo, grandes, não, porque agrega. existem grupos de muitas pessoas, os grupos desfilam com menos elementos e aí dentro do grupo se faz rodízio como se faz na centopeia. Sim. Embora a centopeia vá cada vez Não é só espichando- centopeia, tem espichando várias, né? mais. Não é só a É. centopeia, tem quantas? Não, mas é que os A que Planeta convidam Feia, os mais. brinquedos. Os Porque brinquedos. eles Opinião. encurtaram, Não, né? quando eu falo Vamos lá? centopeia é Própria Planeta mecânica. Feia. Aham. Vai lá. Para a gente encerrando esse assunto, o Pablo também participa com a gente. Ele diz que ele é natural de Blumenau e ele até questiona com relação a qual é o objetivo de fato da festa. Se a Oktoberfest é trazer a nossa tradição germânica, a nossa cultura alemã, ou se é só mais um atrativo para acabar entretendo o povo aqui. O Roberto também Não, é participa com a atrativo gente e diz que também. nunca Mistura viu de ninguém tudo. reclamando, que para ele tá tudo certo. A Roberta Koch também participa com a gente, a nossa Betinha. Um abraço para a Tatá também, né? Primeira dama lá do... Primeira dama. Também participa, arrumado. diz que não viu gente reclamando e defende a ideia de que se é para mudar algo que vai também diretamente influenciar nas pessoas, no povo que está assistindo, então
Então que se faça um questionamento popular também, uma pesquisa com quem está na rua para ver também essa opinião. E uma pergunta aí para o Alexandre José com relação à estrutura de Blumenau, se já considera que Blumenau pode se dizer uma cidade turística. Ela já foi. Agora ele fala da parte de agora. Não, Blumenau é uma cidade que prega turismo, mas que não se profissionaliza dessa forma. Ou seja, Claro. não é essa a história. Turismo de eventos Tem tudo pra apenas, então ser. somente isso. O evento Não tem o maior é o centro de Oktoberfest. convenções, não tem o centro de A convenções. hotelaria, infelizmente, acabando-se a nada. Blumenau já foi uma cidade turística. Respondendo para ele, eu tenho mais idade do que eles. Blumenau era uma cidade de turismo de compras. Essa época, em julho, não tinha um hotel vazio em Blumenau. Eram turistas em profusão, ônibus de monte, né? Os restaurantes cheios, principalmente o Moinho do Vale, que era a grande atração na curva do rio, e lá em cima o Frozen. Eram lotadíssimos, né? Jovens, garotos que vinham para cá, pessoas de idade, eram agência de turismo de tudo quanto é tipo. Então eles iam na Flamingo, na Maier, iam na Hering, iam na Cristais, faziam de tudo, era o turismo de compra. Aí começaram a explorar os caras vazaram daqui, entendeu? E até a concorrência de Brusque e outras cidades na questão têxtil, e Blumenau sumiu, e Blumenau aí começou a perder a sua pujança em função da falta de organização, porque ela ficou uma cidade feia. Todo mundo acha bonitinha Blumenau, lá da prefeitura até o final do rio, depois da prefeitura, depois ela é feia. Se vocês olharem a cidade com olhos críticos, já há necessidade disso, porque a gente não pode olhar com o olho de coração, a gente vê pela alma, a gente olhar com um olhar assim, bem imparcial. Vocês vão ver que a cidade é uma cidade que ficou muito feia. Parou, Blumenau parou. Tá certo? Essa viagem que eu fiz agora, fui a São Joaquim, depois eu fiquei lá em São Joaquim domingo até segunda. Não, é um lixão, né? Não é questão de lixão, não pode colocar como tudo, Só mas só eles têm bonito, tudo para a ser uma natureza. cidade que é para arrecadar muito, não é? Se preparou? Tem uma hotelaria fraca, mas eles vivem somente do frio, só do frio da maçã. O frio não é o ano Não é o ano inteiro, quer dizer, Tem a festa da maçã que é março, né? Março, rapaz, nem sei, é por mais aí. ou menos É isso aí. Mas o que acontece, o que eu senti lá, né? Os preços não são caros em São Joaquim, não é? Os preços praticados, uma diária no hotel no centro da cidade é R$160, que vá a R$200, né? Depende do Mas não hotel. é barato também, né? Pois é, mas para uma cidade que o comércio também não tem a mesma ideia. Veja só, o que aconteceu? Nós chegamos lá 6h30 da tarde, 6h40. Tá, aí vai jantar, não sei o quê. Aí fomos para a rua. As lojas quase todas fechadas, à exceção de 2 lojas, né, que estavam abertas. E as 2 lojas estavam lotadas. As demais fechadas. Aí um lá que você vê chocolate quente na praça, onde todo mundo se concentra. Em uma das praças lá que se concentra, de frente à Caixa Econômica, não tinha um vendedor de quentão, pinhão, não tinha um cara que vende chocolate quente, que ia faturar um monte. Falta de visão. Falta de visão. A esculhambação já é E os no hotéis... mirante do Rio do Rastro, é uma vergonha aquilo lá. Detalhe, os hotéis todos lotados. Os hotéis todos lotados. Tem nada. Todos lotados. Né? Então eu consegui ficar no apartamento por uma indicação de um amigo meu, que era amigo desse cara, e aí conseguimos um apartamento lá, alugamos um apartamento lá para ficar. Então, quer dizer, essa falta de visão deles é uma coisa incrível. E Se é o momento deles faturarem, proporções, Blumenau peca muito também, né? Nesses se é o detalhes. momento de faturar... Falando em Emerson, turismo. Sim. Se é o momento de faturar, é só lá, é julho. É época de prepara inverno. pra aquilo? Se prepara, vamos trabalhar intensamente Claro, aqui. Né? é isso Vamos que tem que trabalhar fazer. Porque exatamente. Blumenau se prepara, nesse caso. Exato, aí. Tem gente exato. que se prepara Aí, final todo. deixa eu contar pra vocês. Saí dali, falei, já vi a neve, já senti, vou sair. Vou pra essa região de Tubarão, Certo. pra Laguna. Aí parei em Gravatal. Fiquei em Gravatal. Quando cheguei em Gravatal... Termas, né, bonito? Cheguei em Veio Gravatal. com a pelinha, mano. Eu tirei a barba pra vir aqui hoje. Aí parei em Gravatal, gente, vocês sabem qual é o problema? Gravatal, essa época do ano é a época de faturar dinheiro deles. Certo. É o filé mignon. Os caras fecham o comércio ao meio-dia, abrem às 2 da tarde Estão na Argentina eles. e fecham às 6 da tarde. Entendeu? Justamente no miolo dos hotéis. Né, dos termas. Então, é essa falta de Mas visão. Blumenau também, Alexandre, E só outro aproveitando, detalhe, depois das 6, é só shopping aqui em Blumenau, lojas. E Falando se em lojas. você, atenção, se você chegar 1 para o meio-dia numa loja que eu cheguei, rapaz, a mulher Fica brava. a mulher com cara feia. Daí eu fui lá comprar. Uma coisa que ficou gravada na minha mente é em Gravatal. A gente tá falando de Gravatal. Né? Aqui, ó, chegando um ônibus, turista, cheio de pessoas de terceira idade. Chegou ali. Tudo enrolado em toalha. 5 para meio-dia. 5 para É uma meio-dia. cena bonita. Não, 5 para Eu meio-dia. vi lá em Itá, né? Ipira. Não, é... Piratuba. Eles atravessam a Não, rua mas pra não é o se jogar caso. na piscina. Não é o caso. Tu tava Não é também. o caso. Os hotéis têm as suas...
5 meio-dia os caras chegaram, as lojas fechando, gente. A sorte deles Isso é é que não é falta de Blumenau, senão vai vocação. pra tela do meio-dia. Né? Tá, então beleza, a gente encerrou isso aí. Ô Beio, eu espero que vocês resolvam esse problema, né, que a Secretaria de Turismo, que o Ricardo Stodic, que a Prefeitura seja maleável e pense de repente, ou repensem na festa, se não for uma intenção meia sacana por trás para 2014, o desfile, para que todo mundo possa se preparar, né? E que haja aí um consenso, porque eu acho que eu espero que a ideia seja de melhorar o desfile. Essa é eu pelo menos penso assim, eu sou um cara otimista nesse sentido. Né? Eu acho que tem muita repetição, que se faça o desfile com mais atração, porque para quem é daqui, o cara vai ver uma vez um ano, vai lá de novo, tu pode fechar os olhos ficar de costa, que é a mesma coisa, está passando aquela turma. Então que seja assim, para o turista é ótimo. Daí que vocês chegam ao denominador comum para que o desfile, que é, acima de tudo, além de ser importante para quem desfile, para a população que vai, ele é um baita do motivador para o cara ir na festa. Porque eu já cansei eu não gosto de outubro, eu já falei, mas depois do desfile eu fico com o pé doidinho para ir lá dentro dos pavilhões para ver como é que é. Então tem esse fator também. Que vocês resolvam essa situação da melhor maneira possível, tá bom? Sim, a gente espera que isso se resolva, porque quem ganha, né, é a própria cidade, né, e os turistas que vêm aqui nos prestigiar durante o mês de outubro. Saudade do Norberto? Saudade do Norberto é boa. Vai ter o Raimundo lá, que é o irmão. Mas não tá lá, né? Tá no O Fabrício Teófilo. Emerson Luiz, vamos lá. O Beck vai jogar. Deixa eu só mandar um forte abraço, aproveitando pra gente encerrar, vai vir o esporte sempre assim, pro Alexandre Gonçalves, se vocês estão sentindo a ausência dele aqui. Nem o Alexandre que tão. com... Olha, eu Pena apresentei. também, Falou, Pena né? também. Hã? Aliás, não sei se tu volta, viu, Alexandre? Acho que não. Mas é que ele Aí no tá canto nos aí. acompanhando, mas ele tá na Serra Boa, na Gaúcha. Tá lá, tá bonito, tá Lá acompanhando, é profissional, tá de férias. Bom, ele pega uma Enfim, pousada ele- de frente pro... Pediu, cobrou um Fabrício, abraço né? pra gente aí, então. Vale de Vinhedos. Tá nos Campeão. acompanhando, tá de olho aí, um abraço pra ele. Então tá bom, abraço, boa viagem de retorno aí, apareça logo. Tá, vamos falar de esporte? Emerson, vamos rapidinho aí, o Metropolitano Fogo essa semana, então não é assunto. Mas essa semana tem a estreia do Nem Beck, essa, né? só na outra também. É no dia 3, Dia né? 3 só. Ah, então tem time, tu sabe quem é o time? Sei. Já estão treinando lá no Estão Canto do treinando Rio, você já no foi Canto fazer do treino? Rio. Treino ainda não, eu fui fazer a apresentação. O Beck Como o está negócio escalado, ainda né? O está Beck. muito na parte física, Certo. aos poucos técnica. A base veio lá de Birama. Alguns jogadores vêm É. de Birama, espinha dorsal. O time foi montado pelo Giovani Giovani e Viton. E o Viton um pouco, mais pouco. pelo Giovani do que o Viton. Mas agora, contrariando até o que me disse o presidente Eduardo Corsini, que o Márcio Santos não iria, nesse primeiro momento, interferir dentro do departamento de futebol, ele já indicou 2 a 3 jogadores que estão chegando. Eu acho que tem que aceitar uma boa Certo. pelo conhecimento, por ser empresário, enfim. Ele tem jogador, mas né? Tem 22 jogadores hoje o Blumenau, faltam 2 para fechar o elenco e o time está trabalhando para estrear Tem, contra o tem assim, Interlagos. algum nome conhecido do time? Algum jogador Olha, que tem você viu jogar o no Atlético? Ney, um goleiro que jogou no Marcílio Dias. Ney. O Jajá, aquele zagueiro que atuou no Atlético de Ibirama. Jajá. Tem o Matozinho, Matozinho 15 de Indaial, jogou, no próprio jogou, Atlético jogador de bem Ibirama. rápido, veloz, Isso, jogador exatamente. Aí estão aproveitando, eu acho um negócio bacana para a terceira divisão. Jogadores que estavam disputando futebol amador aqui de Blumenau da região, bom. são 5. Muita Tem gente o próprio reclama Wilson, que jogou profissionalmente, começou no Eu Beck. lembro do Wilson. Tá muito feliz o Wilson Foi com a trabalhar dentro oportunidade. de uma transportadora, né? Isso, Lá no é um recomeço para ele. Tem habilidade, mas Sabe jogar. né, no caminho não deu certo, mas eu acho muito bacana o que eles estão fazendo, Que aproveitando legal. esses garotos aqui. Não Esse só aqui era o garotos. Wilson Foi? O Wilson tá com 31, não, o Wilson foi não. O Wilson tá com 31 anos. É, Novo. menino Mas é ainda. uma oportunidade ainda, Tem- vai jogar no clube onde ele começou, ele tá Claro. feliz da vida. E o Blumenau vai ter muita dificuldade. Uma vaga só, porque vai jogar contra o time do governador, que é o Inter de Lages. Queira ou não queira, de alguma forma, o time do governador, ou só o governador passar a mão É no do grupo telefone. dele? Não, o prefeito é de Não, mas é Lages. do grupo do Metropolitano. Não do é, Beck. sim, é uma coisa só. Ah, Esse é. campeonato vai ser uma coisa É só. tudo e retorno, Isso, quantas vezes? exatamente. Quantas equipes? E é um sobe, não, são 2. Um só que sobe. Ah, não, são 2 da Aí ele vai bater de Aí frente com quem? Pela estrutura. Com o Inter de Lages, porque Lages está bom tempo sem futebol. Certo, muito E lá em Lages, a gente sabe o tempo do Beck, tem gente que bota grana lá, é um Certo. grupo que Certo. tem conhecimento lá, que vai investir. E o próprio Jaraguá, que terminou o Campeonato Catarinense com a base do Juventus. Lembra aquela greve do Mas o Juventus? Jaraguá não estava na primeira ano passado? Não, ainda não conseguiu subir. Ano passado ele estava na segunda. O Jaraguá estava no passado na segunda. Né? Tá ainda na terceira. Mas essa continua. tá na Era o terceira? Juventus que estava na Pô, segunda. Ah, tá, o Jaraguá era o Isso, Juventus, tem tá. 2 lá também. Tem 2 lá e tal. Então Enfim, tá. torcendo pra dar certo, tá, a galera tá empolgada aí, É. contando. Tem muita gente É uma terceira divisão, eu ansiosa, acho. É. na internet principalmente, porque eu tenho provocado,
Porque torcedor de internet, de sofá, tá cheio em Blumenau. Muita gente fala, o Metropolitano também tem uma grande torcida, assim como o Blumenau, mas tem muita gente na frente do sofá. Tem muita gente dizendo que vai, mas não vai. Na hora, domingo a desculpa foi o frio, prefere ficar em casa. E o Metropolitano já está repensando, eu acho legal isso, dessa diretoria, porque antes era 3 horas da tarde, né? Não, Ou fugir não no dá, domingo. fazer um sábado. Claro. Porque o Blumenau já acertou, vai jogar sempre sábado às 3 da tarde. Claro. Para não colidir, me pediram até para fazer uma pesquisa. Então, eu vou Me te pediram dizer. para fazer uma pesquisa. Eu vou te dar Ou um... sábado à tarde ou 10 da manhã do domingo. Vão fugir de domingo, 4 da tarde. Eu vou dizer uma coisa para vocês aí, pessoal, eu quis ver a televisão, mas amanhã no jornal vou falar sobre isso. Agora. Não, eu fiz uma pesquisa Pesquisei. sobre o público nos estádios no mundo. No mundo. Todos caíram. À exceção de jogos dos grandes times alemães e dos grandes times espanhóis e ingleses. grandes e tal. jogos. Os grandes jogos. Os grandes O público campeonatos. caiu. Já tem, Os inclusive, ingresso jogos. antecipado, né? Não é campeonato. Tem, Como não? tem time, tem jogo de time espanhol com pouca gente, quando não jogam Real Madrid e Barcelona. Por exemplo, o campeonato italiano está um terror. Certo? Agora, Mas a crise bateu lá também, né? Agora o aquecimento é o campeonato francês pelos investimentos do russo e de um árabe lá que comprou um time, tá certo? Então isso prova que os campeonatos são atrativos quando tem atração. Isso é uma redundância, mas quando tem atração. Antigamente o futebol era atração porque não tinha televisão. E a prova do esvaziamento dos estádios de futebol está com o tempo de televisão. Nós tínhamos canal fechado, fazendo televisão, tínhamos um público. Quando vieram canais abertos, quando vieram os canais fechados, o público diminuiu e agora, com essa enxurrada de jogos, de segunda a segunda, de todos os campeonatos do mundo, em todos os horários, o público está cada vez menor no estado, principalmente em cidades onde não existe tradição. Eu excetuo aqui no estado os jogos do Joinville e do Criciúma, até porque eles estão em Série B e A. Né? Até os jogos de Avaí e Figueirense têm tido pouco público ser comparados em épocas anteriores. Então isso é um estudo que saiu muito interessante, que mostra um afastamento do público. Por quê? Só para dar um exemplo, domingo tinha Beck, Metropolitano e esse time aí do Paraná, que ninguém conhece. Tá certo? Não era um time para levar público ao estádio. Tá frio. Certo? Tá A chovendo. TV Flamengo e Internacional em canal aberto. Você sabe que Flamengo, Vasco, Fluminense... E o bicho pegando o jogo. E o Internacional também. Então, o frio, a ameaça de chuva, de cair Blumenau, de São Pedro derrubar aqui a geladeira do céu e tal. Então, tudo isso correu com o torcedor. Acho que foram muitas pessoas ainda, por isso que eu falei no programa que 800 é muito pela situação. Mas é uma situação nacional. Foge do horário, Peninha. Os jogos dos times da Série D do Campeonato Brasileiro, pesquise e você dê para... E também a falta da cervejinha tirogente do estádio. Não, isso ajudou. Mas veja só. eu devia ter quentão, pelo menos. O lá jogo envolvendo... o jogo de domingo. O jogo envolvendo Fluminense e Vasco da Gama, cobrando R$300 de entrada. Absurdo. Só vê a imagem, né? Aquilo vai, Só vê a imagem. aquilo vai Deu 40 mil explodir. pessoas Só atrás, atrás, mas deu 40 mil pagantes. Atrás. Eles mostrando. Que é o atrás, né? preço menor. Outra coisa, o futebol medíocre apresentado hoje em dia, quer claro, sofrer, lógico, também claro, soma isso. claro. Também leva a isso. E eu quero dizer para você o seguinte, enquanto não houver criatividade na mudança do horário, para sair da televisão, de alguns jogos fortes... Tem que fugir. Não tem. Por isso essa ideia do Metropolitano é boa. Né? Boa. Outra coisa, o Joinville perdeu ontem pela Série B por 2-1. Caiu o Arthurzinho. Caiu o Arthurzinho. Arthurzinho. Já anunciaram o novo técnico. É o Ricardo Drubinski. É Drubinski, ele que é do Atlético Paranaense. Drubinski, É esse mesmo. É um nome estranho. Esse é o novo técnico do Joinville Sport Clube, foi anunciado agora. Ele já subiu com o time na Série B. Já e subiu. por isso... É que o Arthurzinho não tinha uma boa relação Então, com ele e o Martinelli. então assim, Ele só falou demais, para né? dizer, eu não sei o Berg também, a gente, quando não tinha tanta televisão, que você não via tantos jogadores, os bons estão na Europa, e você os vê dentro de casa, quando não existia isso, a gente ia longe ver um time. Eu ia para Curitiba ver time do Campeonato Brasileiro, quando eu não morava lá. Depois fui morar lá, eu tinha do lado da minha casa, eu morava lá no campo do Couto Pereira. Quando eu morei em Porto Alegre, eu também tinha isso. Mas eu ia a várias cidades ver jogos, para ver os jogadores. Hoje eles não estão mais aí. A última grande, Não tem mais o aquele camisa último 10. grande aparecimento no Brasil foi embora para a Espanha, que é o Neymar. O resto são os velhinhos transviados, Sidoff, Juninho, Zé, e tantos outros, por exemplo, os trintões, Fred, o uruguaio lá embaixo, que estão fazendo a festa do futebol holandês lá, brasileiro. o Zidane. Que chegou ao cúmulo de, há 3 anos atrás, ter escolhido o argentino Tevez como o melhor do Campeonato Brasileiro. E o Alex... Conca já foi melhor mas também. antes do Tevez, eu ia chegar no Conca. Isso é uma prova inequívoca de que o futebol brasileiro não tem mais jogadores Peninha. talentosos. Nós passamos uma entre-safra terrível.
Enquanto isso não mudar e eles forem para fora, os públicos Entendi. sairão dos estádios cada vez mais. Alex, não sei quantos tem, mas é 30. Alex, esquecemos Pelo desse. Curitiba, Esse é o melhor jogando jogador bola do pra brasileiro caramba. hoje. Ele chuta de É. fora, ele lança, Melhor ele jogador entra do na área, brasileiro. faz golaço. É um cara com uma idade já avançada. E tem um detalhe, você falou do Wilson, na equipe do Metropolitano com 31 anos, né? O Beck, Do o Beck. Beck, aliás. Nós temos aí o Bin, do Internacional. Bin, 46 anos de idade, vai integrar a equipe de futebol profissional jogando com 46 anos. Eu vi uma matéria Bin, desse cara jogava no aí. Internacional do tempo. É, o diabo era menino, Qual 46. Bin. Mas vai jogar onde? No Internacional de lá. Vai jogar na de terceira. lá. Bin. Se o É Beck o não volante, se cadê classificar com o É uma Internacional, atração dia 3 já, o se Bin. o Beck não se classificar dessa terceirona, que é uma baba, com o Bin, com 46 anos, Internacional, então aí não vai para lugar nenhum. Tem algum patrocinador o Beck? Porque ninguém falou disso. Ele tem parceiros. Quem é? Ele fechou uma parceria bacana, como o Jalmeida, do Madrugadão isso aí já não tem dá com o dinheiro, não dá Metropolitano. dinheiro. Não tem dinheiro, Não, não tem mas dinheiro vamos na fazer a conta. Cara, Ele fechou com o Bento. Fora de campo ali. O Bento vai morrer de fome lá, não vai Não, vender tu não sanduíche tá- porque não vai ninguém na terceira divisão. É a Ah, minha Pereira. opinião. Ô, Pereira. É a minha Motiva ou opinião. não desmotiva? Ele Não, minha fechou no mesmo esquema. O Madrugadão, Vai botar o x-salada dele lá e vai explorar a bebida. o Chopper da Wunder Da Wunder. e vai... Chopp sem Mas gás, ele, sem álcool. não, mas é o seguinte, peraí, a economia que vai ter com o estádio, tá entendendo? Tem 3 Com patrocinadores do Beck, aluguel. né? Tem Bento- três? Não, não, tem. o Qual Bento- é o nome? o Bento nome, eu vai- quero saber. Patrocinador. O Bento vai deixa eu bancar o falar. aluguel do estádio. Certo. E vai colocar ainda na cabeça. Vai Na dar mais cabeça. algum Certo. não revelado. Tá bom. Esse é o E esquema. qual é o outro Aí ele patrocinador que tem tu tem? com Tem 3. personal card, Olha aí, ó. O que é isso? cartão. Cartão? Não começa. Mas dinheiro, porque eu quero ver quem isso vai aí, pagar esse é jogo. isso. É na É Quisca. carvão? É na Quisca Na do Quisca João é- Vale agora, que comprou Tá, também. então Então tá tem bom. na Quisca, tem a Personal Card. Aí e tem os a- parceiros, tem a Ritzer Turismo, que vai... Que vão botar o pessoal. Tá bom. Não, Então eu queria vai saber. entrar com Tem transporte. boião, Queria- tem transporte. Eu quero ver o salário, Tem a mulher o salário a de moça que jogador, lava os a roupa familiares. É pouco. É apertadinho, não pode passar de 34 mil o orçamento. Eles ainda não conseguiram os 34 mil, mas a expectativa é que no primeiro mês tenham esse E valor eles para falam do isso. metrô, que tem Hein? um orçamento de quase 200 mil. É. E eu quero ver mais alguém arrumar um orçamento desse, aí seja a Beck, seja o Diabo, a 4. Enquanto Porque isso, não é fácil a arrumar Caixa dinheiro. Mas Econômica alugar pra fechou. só, tem tudo para dar certo. Eu estou torcendo muito para dar certo. Enquanto isso, a Tomara. Caixa Lógico, Econômica pode ter fechou. 2, 3 times aqui, desde que sejam profissionais. Não, de dois, sumo. eu quero dois. A Caixa pra mim não Econômica importa. fechou com a Chapecoense. Com a É a Chapecoense. nova patrocinadora da Chapecoense durante 12 meses o contrato. Ai, e alô, só Décio para Lima. Série A e Série Prestígio. não, detalhe, O detalhe. Lima- E parece que é só para Série A e Série B. E a É. Caixa- Não, Vai mas ser claro, sempre com assim. certeza. Só que o Décio Lima, ele tá até agora e tem gente que acredita ainda. Ele tá dizendo que Levaram vai recentemente numa rádio aqui em Blumenau dizendo anunciado que já. e anunciado o Metropolitano está próximo de fechar o patrocínio. Décio Caixa. Lima tá trazendo. História, não vai vir. Papo furado, né? Nós botamos na RIC uma palavra, uma sonora do superintendente da Caixa quando Foi. esteve aqui. É, ele vamos disse, fazer, botou, as botou. prioridades são essas, times A e B. Verdade, verdade. Não vai, não tem. Nós botamos lá na E tem televisão. gente que acredita que vai vir É, Caixa eles pro acreditam, Metropolitano. eles acreditam em cegonha. Não vai vir. Deixa eu só rapidinho aqui uma polêmica que eu lancei hoje até na minha coluna, mas baseado em fatos, O Estado. em boatos, de que o Metropolitano está pensando, por conta desse público pequeno, pagando para jogar, de mudar de cidade, quem sabe ano que vem jogar Aí em bora, Dayal, aí bora. jogar em Brusque, jogar em Bora, Timbó. bora. É boato, entendeu? É só uma possibilidade. É claro que... Isso é uma espécie de, Mas de tu sabe que eles não retaliação estão contra o tão público. errados. Não, mas não, vão jogar onde? Lembra em Timbó? 2008? Foi em Timbó, foi a melhor campanha, Aquele- estádio cheio. Aquele O estádio é uma pessoal ia porque vergonha. o time tá indo Uma bem. vergonha, Estádio mas de Dayal, o SESI uma para vergonha. 6 mil, dá Não 800 interessa, mas é uma pessoas. vergonha. Tinha gente que Vai iria ser estádio para provável. 25 mil pessoas. Não, tem gente isso é que- utopia. Mas Ah, enfim, então tá bom, vamos, né? Olha aí, ó. O que eu queria falar que agora esqueci? Esqueci a idade, sobre, não foi não, mal. que idade Eu também é, queria falar. é sobre Não, esse é assunto. idade. Mas vamos fechando O aí. Ney tá aqui, foi meia hora. Você nem Não, não. O Ney falou o programa inteiro também, pô. O negócio é o seguinte, então, que se resolva o problema dos desfiles, aí esse foi o nosso assunto principal. Na política não tinha nada, teve hoje aí o berreiro Não, daquela... então nós estamos dando muita moral para a política. também. O É, berreiro só daquela política. questão aí do aeroporto lá, do pega-pega, porque não vai Não, ninguém, esquece. não pousa ninguém lá no Esquece. aeroporto. Não vai, não desce O cara avião, queria né? fazer direitinho. Olha, já eu nem transferiu falei pra- do Pedro vai pro Matias, terminal. Eu tinha um amigo que cuidava do pega-pega na época Do do pega-pega. Décio, na época do Décio Lima, ele caçava coleirinho lá no capim escondido o dia inteiro. É, eu Eles nem fechavam o falei do portão. Viado. Sabe que eu lembrei? Era um artista. Lembrei de vocês dois hoje.
vindo pela BR-101, Tubarão, ali. Você pega um trecho que ainda tá em Laguna, que tá não duplicado, mas a obra tá tocando ficha ali e tal. Aliás, faltou semana que vem, então, Rapaz, 470. Nós temos que falar de O 470. resto tudo duplicado, coisa. Lembra quando a gente viajava? Sair daqui de manhã cedo Que as pra ir pra- máquinas não estão roncando. Não, e Tá é. tudo duplicado. Quase A ponte de Laguna ainda não, né? 80%, Claro, a ponte aquele ainda trechinho de Laguna. não. Detalhe, aí chega aqui na BR-470 para pegar Essa vergonheira, a né? Via Expressa, aquela fila já na entrada ali, né, na Via Expressa, o fila, engarrafamento. E aí tu vê aquele viaduto ao contrário. E Que é como é que uma vamos fazer? vila Eu da quero- Visa. Eu quero saber como vamos Não, é fazer. viaduto, é Sim, elevado. sim, Eu acredito que você não aplicação. conversa semana passada. Bem, obrigado pela tua participação, né? Tomara que vocês cheguem a um bom termo. Desculpe o mau jeito, viu, cara? É, sim, tá? Queria agradecer o espaço, né, que vocês deram essa Logo, temática. logo vamos estar com um programa de rádio, sim. E esse falar é que eu bom. sou um fã de carteirinha aqui do programa, Tá sou negociando. um animador, Tá negociando. como o Fabrício sabe aí, Doutor. e já fiz as minhas contribuições para poder melhorar o site, enfim. E sempre que precisarem, Obrigado, né? eu estou à disposição do que deve vir aí. Então tá Valeu. bom. Obrigado, Todo Beto. mundo resolva aí. Fabrício. É, eu queria dizer duas coisas. O Beio conseguiu Boa participar noite. hoje porque o Papa tinha uma ala de um hospital para inaugurar, senão o Papa queria participar do Conversa na Rádio. Ah, é, o Papita queria vir, Ô, mas Papita. nós demos um Ô, Beio, treco mais um nele. recado, eu nunca ganhei desses lanches no desfile não, tá? Eu tô sempre lá por perto de vocês, então esse ano vê se tu deixa de ser Porque as moquirana. moças, elas olham pro mais bonitas, elas não. Mas Agora ó, pra... agora vamos combinar. Tem mulher bonita naquela Não, turma de tem, laranja. tem, eles cara. vão bem. Gente, laranja. dedo? Rodízio. É, Como é que vocês fazem? essas 10 que eles tiram Só já entre sabem. casais, primo. Só entre casais para não ter mais Com nada. todo o respeito aos maridos que vão, mas Claro, claro. eles têm Bom, muitas você mulheres, acompanha mas nosso são programa. mulheres Elogio o grupo, bonitas. elogio o mesmo. grupo. Você acompanha esse nosso Mas programa. são, mas são. Ele sempre dá em relação de mulher. Não, Sempre não, mas são ela bonitas. Sempre. Não É, só, vai- não vai só lavar roupa, porque há fogão. muitas louras e a telefone. roupa de vocês chama a atenção, aquela Telefone. roupa laranja. Deixa Agora eu eu vou atender. Deixa eu atender. Depois eu É o falo, smart deve ser a crente. Deixa eu atender. Deixa eu atender. Tá na hora de encerrar o programa, gente. É o Milson Sexten. Quero mandar um abraço pra ele. Tá me esperando, vou ver o Atlético Mineiro Vai pescar? e o time do Olímpia do Paraguai agora, porque aí, é vira? decisão. Tu acha que vira? Vira. Ué, possibilidade É difícil, existe, difícil, difícil, mas sim, vai ter que lutar contra os Não, negros, mas Mas é o calma. primeiro antes dos Ronaldinho 15. jogar, A Bernardo torcida do Bernardo. Atlético soltando foguete. Torce pra que galera time? toda no hotel errado. Flamenguista, é boa gente, pode voltar no programa. Obrigado, irmão. Obrigado, senhores. Obrigado a todos pela audiência. Valeu, Alexandre. Valeu, um Seja abraço bem. bem-vindo. Ninguém é substituível, essa frase eu guardei, não é? É importante, isso ali marcou bastante. E a gente volta semana que vem. Aliás, o Nossa, Alexandre Pereira estava bem barbaridade. Muito bem. Arrebentou. Arrebentado. Assim como o Tá Everson Luiz certo. quando faz também vai muito Tá bem. Pena A equipe que, boa. pena que quando eu não tô, cai a audiência, porque quinta, segunda, quinta, sábado é que dá o pique lá naquela... Então amanhã nós vamos arrebentar. Amanhã não arrebentamos. Não, Nós dois, o José, voltando amanhã então. Amanhã Trazer o arrebentamos. Minos pra comentar no lugar Minos dela. tá nada. Ele gosta de camarão do campo. Olha aqui, um abraço a todos vocês, então, do Conversa na Rede. É um oferecimento de high-tech, né? High-tech. High-tech. Bacana, tal. Vai de novo. Informática, high-tech. Não, foi bonito. O Azar Produtora, o Diego e o Renato, o apoio de Oleda Móveis, que nos deu essas cadeiras Deu? e a Tá mesa. dado? Tá dado. Vai levar pra Não, casa? eu vou, se eu pagar, se eu tiver que pagar, depois nós vamos fazer o rachid. E a todos os tanto que abraço que participaram, já como é que o saiu aí, pessoal ó. pode ver ainda o programa, se É, quiser? o programa finalizado aqui a gente vai colocar logo depois no nossa fanpage no Facebook, também fica no conversanarede.com.br ou pelo nosso canal no YouTube. Com certeza todo mundo aqui vai compartilhar, você vai ter várias formas de poder acompanhar também essa participação. O mais importante é, quarta que vem, 7 horas da noite, novo programa ao vivo, sua participação aqui e a gente espera você. Um abraço a todos vocês, agradecendo a presença do Beio Cardoso. Boa noite e até quarta-feira. Esse jogo talvez é gente que foi